Programa Sávio Pereira. Oferecimento Cleide Imóveis. Fale com nossos corretores. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. E La Renovens. Saúde estética. Olá, e na matéria de hoje eu estarei falando com a doutora Laura Neia. Já estou falando com ela nesta sexta-feira, onde iremos discutir um tema muito interessante. Mas antes, nós estamos falando de um projeto novo que está acontecendo em sua vida. Essa semana houve grande divulgação em cima disso e eu achei muito curioso e achei super bacana, doutora. A partir de agora, a senhora vai estar fazendo aí uma consultoria, é isso? Para a Oral-B, é isso mesmo? Exatamente, a gente recebeu um convite para ser consultor do site da Oral-B, onde eles abordam vários assuntos a respeito de saúde bucal, doenças relacionadas à cavidade oral, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, até para informar, né, os pacientes que buscam isso. Oral-B é uma empresa bastante forte no mercado, né? Tem uma linha vasta de escovas, de cremes dentais, enxaguatórios, fio dental. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de fazer parte desse projeto e estar ajudando a levar informação, conteúdo de qualidade para os nossos pacientes. Olha, gente, já pensou nós começar a ver ela de repente, se pintarem uns VTs, aqueles lindos a nível nacional? Aí eu que vou ficar famoso, né? Porque a doutora Laura está sempre aqui no programa, está sempre aqui conosco dando uma dica, falando de algum problema de saúde bucal, orientando as pessoas. Quer dizer que então já começou então este projeto, doutora? Nós já começamos esse projeto. Na semana passada a gente divulgou um artigo, até coloquei na página no Facebook da clínica, falando a respeito de lesões causadas por aparelhos ortodônticos, né? Então tá lá, quem quiser dar uma olhada na matéria, tá super bacana, ficou show, bem didática, fácil para o paciente entender, saber como cuidar quando tiver esses probleminhas aí, para quem usa aparelho, né, Sávio? E até isso é muito importante, porque para cada tipo de dentinho aí, de boca e de tratamento que você vem fazendo, ortodôntico, tem que ter a escova certinha, tem que ter o fio certinho, não é? Exatamente. Se não dá essa lesão, inclusive. Exatamente. E assim, quando a gente coloca o aparelho na boca do paciente, tem aquela novidade, né? Então, a novidade do aparelho, se for esses aparelhos que são colados no dente, traz mesmo aquele incômodo do lábio. Então, normalmente faz afta, faz úlceras, dependendo do paciente, no lábio, na bochecha, né? Então, o paciente se sente muito incomodado na primeira semana quando coloca o aparelho. Então, a gente hoje tem artifícios que a gente coloca para o paciente, onde ele pode usar, né? A gente usa muito uma cera ortodôntica, que ela cobre o bracket e ela deixa aquela superfície mais lisa para que não fique a bochecha ali, o lábio raspando, né? Às vezes também ficam pontas de fio sobrando e aquilo machuca, fura a bochecha no fundo. Então tem que retornar ao seu dentista para dar uma mexida naquilo ali, cortar aqueles excessos. E aí a gente vai orientando dentro disso. Tem pacientes que às vezes fica tão ulcerado que a gente aplica laser para melhorar aquela ulceração, né? Hoje tem também alguns cremes, algumas pomadas que a gente pede para o paciente passar, ou ainda até pingar, tem alguns que são em líquido, para que diminua e cicatrize logo aquela afta ou aquela úlcera, né? E tem que tomar cuidado também com as cáries, né? Porque se não escova, não higieniza da forma certa, que foi o que você falou a respeito da escova apropriada, o fio dental apropriado, vai trazer lesões cariosas. Então, quando tira o aparelho, tem que quase reconstruir a boca inteira, porque cariou um monte de dente, né? Então, quando a pessoa tá com o aparelho, o que a gente diz? Tem que redobrar o cuidado da higienização. Essas escovas têm que ser trocadas sempre. Viu que a escova começou a abrir, troca a escova, porque tempo de troca de escova, que é um assunto também interessante, né, Sábio? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que coloca muita força na hora da escovação, a escova dele dura só 1 mês, 15 dias. Tem que trocar, né? E diminuir a força também, porque senão dói no bolso também, né? Então, põe menos força na escovação,
Usa sempre uma escova macia. A escova começou a abrir, troca aquela escova para melhorar a sua performance de higienização bucal. E no aparelho também a gente tem algumas escovas que são pequenas. A gente chama de escova interdental, escova unitufo. Você encontra nos supermercados grandes, nas farmácias. A própria Oral-B tem uma linha vasta nesse segmento, onde ajuda a limpar aqueles espaços que fica difícil passar o fio dental ou a própria escova entrar. Então, assim, são coisas que são dicas, né, que a gente vai dando e que ajuda bastante o paciente no seu dia a dia. Doutora, tem pessoas que compram a escova mais dura e falam assim, essa escova aqui limpa mais, essa escova aqui vai durar mais. Existe a diferença do tempo de uso dela lá da Oral-B, né? A dura e a macia, existe o tempo de vida delas? Então, hoje a gente preconiza que seja usado a escova macia, né? Tem até a extra macia. Tem gente que não gosta porque acha que é macia demais. Então, o paciente usando a escova macia já é o suficiente desde que ele não ponha muita força. As escovas duras, sabe, a gente não indica, a não ser que o paciente use prótese total. Ou seja, a dentadura ou a ponte de grampo, que daí você pode usar a escova dura para ter uma limpeza melhor dessa prótese. Em caso contrário, se forem dentes naturais, a gente diz que jamais usar a escova dura. Doutora, porque inclusive não é só a escova que vai fazer higiene, é o fio dental também. Ele é muito mais importante, né? Exatamente, o fio dental, né? Passar nas interfaces, porque qual é a função do fio? É limpar onde a escova não alcança. Então, naquela interface entre um dente e outro, onde a gente não consegue passar a escova, é o fio dental quem vai higienizar aquilo ali. Hoje, o mercado tem uma vasta possibilidade de fio. Tem uns fios que parecem teflon, já viu? Já vi. Parece teflon. Então, estica, fica mais largo e limpa aquilo com uma facilidade muito grande. Tem fios que são mais flexíveis, tem fios redondos, tem fios que são 3, 4 fios em um só e ele parece uma lãzinha. Então, tipo assim, para cada gosto e cada tipo tem. O importante é que a pessoa se adeque àquilo que ele gosta mais e use o fio dental. Tá? Doutora, nós vamos para o intervalo comercial e aí no segundo bloco nós vamos falar da nossa matéria de hoje. Verdade, nós vamos falar hoje sobre a manifestação da herpes bucal na boca. Herpes bucal, o que pode ser feito para evitar e o que a gente faz quando ela aparece. Que bacana. Vamos para o intervalo comercial e já volta. A Cleide Móveis acredita em seu sonho e é por isso que nos dedicamos em atender com excelência nossos clientes. Pois a cada sonho realizado, nasce um novo sorriso de satisfação. Oferecemos grandes oportunidades de investimento em imóveis de médio e alto padrão, em todos os segmentos. Faça-nos uma visita. Cleide Imóveis, há 29 anos realizando o sonho da casa própria e investimentos. Olá, eu quero te convidar para conhecer a Sonicia no Goiabeira Shopping, no 2º piso. Estou te aguardando. Chegou em Cuiabá os cursos La Renovens. Capacitação e pós-graduação em estética clínica aos profissionais da área de farmácia, odontologia, medicina, biomedicina, enfermagem e estética. Instalações modernas e local privilegiado no edifício mais sofisticado de Mato Grosso. Não perca tempo. Matrículas abertas. Vagas limitadas. Profissionais referência em harmonização orofacial e corporal com o Dr. Jansen Machado e doutora Cieila Caroline. La Renovens. Núcleo de Estudos e Treinamentos. La Renovens. Deixar o crush feliz tem preço.
mas ele fica bem baratinho com as ofertas da Farmácia Unimed. Perfumes New Brand masculino ou feminino, só R$ 69,90 cada. Gel Monolight anti-sinais, por R$ 138,59. E batom mousse vinil Zanfi, só R$ 15,99. Faça a alegria da sua notificação favorita. Presenteie. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Olá, sou Ana Maria, servidora pública do Estado de Mato Grosso. Estou aqui para angariar fundos para tratamento de saúde. Sofro de distrofia muscular e o tratamento dessa doença só pode ser realizado no Hospital Baker, na Tailândia. Conto com a ajuda de vocês. E estamos voltando aqui com a doutora Laura Neia, onde nós estamos abordando neste segundo bloco sobre herpes bucal. Olha, é algo preocupante, é algo que você assusta. É, realmente. Mas isso aí tem que ter uma grande avaliação através do profissional de saúde, né, doutora? Então, o que é a herpes bucal? Aquilo que a gente vê às vezes que são umas bolhas que aparecem na região do lábio, né? E quando estouram, fica ulcerado. Aquilo dói, sabe? Aquilo dói, incomoda muito. E aí alguns pacientes não sabem o que fazer, né? Então, o que muitos não sabem é que a herpes bucal ela é causada por um vírus chamado herpes simples. A maioria dos herpes bucais vem desse vírus herpes simples. E algumas pessoas têm o vírus e passam a vida inteira sem manifestar ele. Porém, quando ela manifesta ele pelo menos uma vez, a possibilidade de depois isso voltar a acontecer ou ser recorrente é bastante comum. Então, para você que não sabe se tem, quer dizer, você nunca teve herpes. Então, fica incógnita, né? Mas para quem já teve pelo menos uma vez o aparecimento da herpes na boca, é importante saber que você precisa ter alguns cuidados, que de repente ela pode voltar a aparecer. E quando são esses momentos? Momentos de muito estresse, pessoas que se expõem muito ao sol, ou ainda pessoal da região do sul que fica muito tempo ao frio e o lábio, a boca fica ressecada, e o sistema imunológico baixo. Então são situações em que a herpes ela aproveita para voltar e aparecer novamente. Então tem alimentos que são ricos em arginina, como por exemplo o chocolate, castanhas. Esses alimentos devem ser evitados para quem já teve o aparecimento da herpes pelo menos uma vez. E esses pacientes, normalmente a gente diz para se alimentar mais de carnes vermelhas e derivados de leite, que são alimentos que propiciam menos o aparecimento da herpes. Então, aí vai uma dica: se você é chocolatra e tem herpes, tem que maneirar no chocolate. Mais proteína. Mais proteína, gosta mais do churrasco, né? Então, assim, são dicas que a gente dá e às vezes parece ser boba, mas tem muitos pacientes que falam: eu não fiz nada de diferente, mas ele comeu um abacaxi bastante ácido, ou ele comeu muito chocolate e de repente a imunidade não estava tão bem compensada, a herpes volta e aparece, né? Então nós vamos mostrar aqui uma situação em que nós temos aqui o caso da herpes. Então ela forma essas bolhas, o início dela são essas bolhas, essas vesículas que tem um líquido dentro, e quando elas estouram, isso se forma uma úlcera e arde, dói, queima, fica bastante incômodo para o paciente. Então o que a gente fala, tá nessa fase, não deixa ninguém usar o seu talher, não deixa ninguém usar o copo. Então, aquilo que é de uso, digamos assim, individual, né? Você, pessoal, íntimo, você separa. E quando desaparecer essa fase, uma das dicas boas é troque a sua escova dental. Porque muito provavelmente o vírus está ali presente naquela escova instalado. Então troca a escova também. Nesse período aqui, de quando aparece a bolha até virar úlcera, Sávio,
que é essa segunda fase aqui, que tá mais vermelha. E olha que boca bonita, né, doutora? Bonita. Bonita. E quando vira já as úlceras, já estão com casquinhas, demora aí em torno de 7 a 14 dias. Para isso aqui tem que entrar com medicação, tem que fazer a hidratação desse lábio, evitar a exposição ao sol, toma-se remédio e também passa-se algo tópico para melhorar essa situação. Na época do frio, então, também é muito interessante que eu vejo muitas pessoas passando assim um cacauzinho nos lábios, já é uma proteção aqui. É uma proteção, porque aquilo hidrata o lábio, né? O excesso do sol, tem pessoas que vai para a praia, vai para a piscina, aí 2 dias depois tá a herpes lá aparecendo. Mas eu não fiz nada, você tomou sol em excesso e não protegeu a região dos lábios. Essa região é muito propícia à herpes? A herpes ela é muito mais comum no lábio, mas ela pode acontecer dentro da boca, na língua, na bochecha, na gengiva e até região de rosto e pescoço. Aí quando ela evolui para a região de rosto e pescoço, já se chama um outro tipo de herpes que é chamado herpes zoster. Tem que ter uma profilaxia em cima, tem que saber cuidar. Saber cuidar. E quando viu que apareceu as bolinhas, separa já as suas coisas, não deixa, porque você pode expor pessoas que não têm o vírus a ter o vírus. E não deixa muito tempo, né, doutora? Exatamente. Já procura o profissional para ser medicado, porque o quanto antes você entrar com a medicação, mais antes a gente diminui esse processo inflamatório, que é bastante doloroso. Ninguém merece dor, né? Que bacana. Doutora, tá terminando o programa? Tá quase aí, né, doutora? Olha, parabenizando a senhora mais uma vez pela consultoria agora, né, da Oral B. Sucesso nesse grande projeto, nessa sua caminhada. Mas lembrando que qualquer dúvida você vai tirar aqui na Odontolite, né, através dos telefones, e poder vir aqui também fazer uma visita, não é? E falar pessoalmente com a doutora, essa pessoa maravilhosa. É verdade, a gente está aqui na Odontolite, nós atendemos toda a área odontológica e estética facial e corporal. A Odontolite fica na Rua Benedito Camargo, número 448, no bairro Jardim Leblon. Os nossos telefones são o 3653-7776 e o 3653-1326. Nós temos também a nossa página no Facebook, @odontolitemt. Entra lá, a gente tem várias matérias, inclusive matérias com o Sávio, que já foram passadas, né, programas anteriores. Lá nós damos muitas dicas, diariamente você vai receber dicas a respeito de cuidados para quem usa aparelho, para quem usa prótese, para quem tem implante, para quem tem criança. Então é uma página muito rica de informação. Eu convido você a nos seguir no Facebook. E querendo tirar as suas dúvidas, agende uma consulta conosco, nós vamos ter um maior prazer em receber você aqui. Bacana! E hoje é sexta-feira. Eu vou viajar, hein? Eu vou viajar, né? Já estou por aí, porque a gente tem que realmente dar uma desacelerada. Bom final de semana, doutora. Igualmente, querido, e boa viagem. Programa Sávio Pereira. Oferecimento Cleide Móveis. Fale com nossos corretores. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. E La Renovens. Saúde Estética.